Graça e paz! Tudo bem, meus amigos? Estou passando aqui para deixar um alô, para deixar uma pequena contribuição com relação à importância do voto, a importância de sabermos realmente escolher o nosso candidato. Porque você pode gostar ou não de política, você pode votar ou não, mas o que vai acontecer no dia 7 vai afetar direta e indiretamente todos os brasileiros. Daí a importância de nós sabermos realmente em quem votar. Quando a gente elege alguém que nos representa. Representa parte das nossas ideias, parte dos nossos desejos. E nós realmente temos que tomar muito cuidado com relação ao voto. O voto, ele é importantíssimo para uma nação. E a Bíblia diz, tem vários versículos, várias fundamentações bíblicas que diz que o cristão ele tem que se manifestar politicamente. Tem sim. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler 3 versículos. 3 versículos da Bíblia que falam, que fundamentam isso que eu estou falando, da importância da gente saber escolher, da importância da gente realmente escolher a pessoa certa. Olha só. Provérbios 29, verso 2 está dizendo assim: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Olha o que ele está dizendo em Salmo 94, do verso 20 ao verso 23. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiça em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Deus fará cair sobre ele os seus crimes e os destruirás por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. E aí a gente poderia ficar aqui um tempão falando de várias passagens bíblicas da importância do voto, da importância de saber escolher, da importância do cristão realmente se posicionar. Nós vemos lá em Romanos 13, por exemplo, que fala que toda autoridade ela é constituída por Deus. Lá em 2 Timóteo vai dizer que nós devemos fazer a oração, intercessão por todos os que estão em eminência, por todos aqueles que estão no poder. Nós vemos que próprio Senhor Jesus Cristo, no seu sermão da montanha, ele disse: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Então nós observamos que nós temos que realmente influenciar uma nação, influenciar a sociedade, a comunidade em que vivemos, porque temos que fazer o nosso papel. E com relação à eleição, mais importante ainda, por quê? Porque serão 4 anos que aquela pessoa que escolhemos governará sobre nós. E nós não devemos nos omitir a essa responsabilidade. Mas devemos escolher o nosso candidato com muito cuidado, com muito critério, observar qual foi o legado, qual foi a diretriz, o ensinamento, a doutrina que fez com que eles formulassem, influenciaram a formular a sua cartilha, as suas diretrizes partidárias, diretrizes de governo. Nós temos que observar isso, porque o comunismo ele é anticristão. O comunismo é uma comunidade contra Deus. Olha o que disse, eu quero ler aqui, e é muito importante vocês observarem, sobre o decálogo de Lenin, que ele disse em 1913. Eu vou ler aqui para vocês. E muitas dessas aqui, desse decálogo aqui, toda a sua essência, influenciaram muitas ideologias hoje. Muitas ideologias partidárias
E vejam bem, vocês vão perceber, e eu não vou falar qual partido, mas vocês já vão perceber de qual que eu estou falando. Olha só, o Decálogo escrito por Lênin em 1913. Lênin escreveu o Decálogo que apresentava ações táticas para a tomada do poder. A. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. B. Tendo a história se encarregado de por fim à questão ideológica, a meditação dos ideais então preconizada poderá revelar assombrosa semelhança nos dias de hoje, se não vejamos. Primeiro, ele diz assim, olha, corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Segundo, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. 3. Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. Destrua a confiança do povo em seus líderes. 5. Fale sempre sobre democracia e em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. 6. Colabore para o engajamento do dinheiro público, coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população por meio da inflação. 7. Promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. 8. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. 9. Contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-lo ao ridículo, a votar somente no que for de interesse da causa socialista. 10. Procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Nós vemos aí como que esse decálogo, como que esses mandamentos aqui influenciaram grandes pensadores aí, grandes pensamentos, né? Grandes partidos. E aí? Eu te pergunto. Será que o candidato que você escolheu não foi influenciado por essa cartilha aqui? Será que a construção de pensamento das diretrizes partidárias de alguns partidos não foram influenciados por essas diretrizes aqui? É importante você saber. E eu quero te dizer, tá? Se eu fosse resumir em uma palavra esse decálogo aqui, essas diretrizes aqui, eu diria: impiedade, desordem. Impiedade por quê? Porque as pessoas praticam mal, praticam atrocidades, desonram a Deus, em primeiro lugar, fazem mal ao seu próximo e dizem que é coisa normal. Isso é impiedade. É você praticar o erro, o mal e dizendo que está fazendo bem. Muitos estão fazendo isso. Mas eu quero te dizer que nós como cristãos, nós que fazemos parte do cristianismo, temos um papel fundamental para erradicar essa ideologia, essa impiedade, essa influência maligna do nosso meio. Não podemos permitir que o poder continue na mão de pessoas com pensamentos dessa maneira que eu falei com vocês. E na Bíblia está dizendo assim, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar e arrepender-se dos seus maus caminhos e se converter, eu sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há momento, nós temos que mudar o nosso pensamento. O dever dos líderes políticos é defender a justiça e o bem, ajudando os mais necessitados, mantendo a ordem e punindo o crime. Quando os políticos temem a Deus e fazem o que é correto, a nação é abençoada. No entanto, muitos políticos e muitas nações não temem a Deus. A Bíblia diz que o pecado traz instabilidade política e leva ao castigo. Governantes injustos um dia terão de enfrentar a justiça de Deus, e a nação que se entrega ao pecado receberá o que merece. Mas quando um povo se volta para Deus, ele restaura a nação. O cristão tem o dever de obedecer à lei e respeitar os líderes. Também é importante orar pelos políticos para que tenham sabedoria e não nos causem problemas. Mas sua primeira lealdade é para com Deus. Se é preciso escolher entre obedecer a Deus e obedecer à lei do país, a lei de Deus é mais importante. Então vamos escolher o nosso candidato baseado no que ele defende, baseado na construção, naquilo que realmente construiu o pensamento dele. Será que o objetivo dele não é dissolver a família? Será que o objetivo dele não é acabar com a família no sentido tradicional? Será que as ideias dele não são anticristãs? Não esqueçam, o Brasil é basicamente um país cristianizado. É um país que tem em sua fé, basicamente, do cristianismo. Cristão. Ainda que existam alguns nominais e outros, mas na sua essência é cristão. Então, é importante sabermos votar. É importante. Eu quero falar algumas frases aqui de alguns pensadores, esses teólogos, outros não, que falam também da importância do voto. Olha só, olha o que Rui Barbosa ele disse. De tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a rir-se da honra, desanimar-se de injustiça e ter vergonha de ser honesto. Olha o que Martin Luther King ele disse. Hoje é sempre o dia certo de fazer as coisas certas, da maneira certa. Depois será tarde. Vou repetir, abre aspas. Hoje é sempre o dia certo de fazer as coisas certas, de maneira certa. Depois será tarde. Olha o que Charles Spurgeon ele disse para quem gosta ou não de política. Olha só. Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Frase dita pelo Charles Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores. Então, eu quero encerrar aqui essa breve palavra. Saibam votar. Votem realmente em alguém que vai defender os princípios que você defende. Vote. Vote e vote corretamente. Porque vamos mudar. Mudar para melhor. Mudar para o avanço dessa nação. Essa é a palavra que eu tenho para você. Muito obrigado. Se você gostou, me ajude a duplicar esse vídeo aí, a compartilhar esse vídeo aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe a nação brasileira.